Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para comentar a convocação da Seleção Brasileira Olímpica, que vai fazer 2 amistosos aqui em Pernambuco. Um jogo nos aflitos, no dia 10 de outubro, contra a Venezuela, e outro no dia 14 de outubro, contra o Japão, lá na Arena Pernambuco. Ao todo, o técnico André Jardine convocou 23 jogadores, sendo que 10 deles atuam no Brasil e 13 na Europa. Eu achei uma boa lista, eu vou aqui ler rapidamente os nomes, para a gente comentar um pouco depois. Foram 3 goleiros: Cleiton do Atlético Mineiro, Daniel Fusato da Roma da Itália e Ivan da Ponte Preta, que na última convocação tinha sido o terceiro goleiro da seleção principal, aquela que foi fazer um giro nos Estados Unidos contra a Colômbia e Peru e voltou sem vitória. Depois foram 2 laterais direitos: Emerson do Betis da Espanha e Guga do Atlético Mineiro. Seguindo com 2 laterais esquerdos, Caio Henrique do Fluminense e Felipe Jonathan do Santos, aquele mesmo vendido pelo Ceará no início do ano. Na zaga são 4 nomes, 3 deles na Itália: Ibanes do Atalanta, Luiz Felipe da Lazio e Lianco do Torino. Chegou a ser emprestado para a Bolonha, mas já voltou e ampliou o contrato. Inclusive é o capitão da seleção sub-23. O único zagueiro que atua no Brasil é o Bruno Fux do Internacional. Adrielson do Sport chegou a ser convocado 2 listas anteriores. Na última ele já não tinha ido, ele tinha ido para o torneio de Toulon, mas nessa acabou ficando de fora e, considerando os jogadores que foram chamados, realmente não cabia. São esses 4 nomes aqui. Seguindo pela convocação, com 6 meias, temos Alan do Fluminense, Bruno Guimarães do Atlético Paranaense, que nessa semana conquistou o título da Copa do Brasil pelo clube lá com a vitória no Beira-Rio. Ele estava cotado para ser chamado para a seleção principal, mas acabou indo para a seleção sub-23 e, na minha opinião, chega com um grande nome na seleção sub-23. No setor, ele vai ter a companhia de Douglas Luiz, do Aston Villa da Inglaterra, Mauro Júnior, do Heracles Almelo da Holanda. Meu amigo, esse nome não é muito fácil de falar, não. Pedrinho do Corinthians e Wendel do Sporting de Portugal. Seguindo com o ataque, também com 6 nomes, só tem um brasileiro, que é o Antony do São Paulo, e os outros 5 jogam na Europa. Malcolm, no Zenit da Rússia, Matheus Cunha, do Leipzig, da Alemanha. Ele está disputando o prêmio Puskás de 2019, fez um golaço lá na Bundesliga, e tem alguma chance, é um jogador bem cotado. Na companhia do ataque ele tem Paulinho, do Bayer Leverkusen, também da Alemanha, e Pedro, da Fiorentina. Pedro ex-Fluminense, que também é um desses jogadores que já foram convocados para a seleção principal. Inclusive, na época, acabou tendo uma lesão grave no joelho e depois não voltou, mas vai ter uma chance aqui. E a lista é finalizada com Rodrigo, do Real Madrid. Rodrigo só tem 18 anos. Ele foi vendido em 2018, quando ele tinha 17 anos. Na ocasião, o Santos vendeu por 50 milhões de euros. Deu aquela cotação, naquela época, junho de 2018, dava 193 milhões de reais, com o Clube Paulista tendo direito a 40 milhões de euros ou 172 milhões de reais. Isso é só o jogador mais caro de todos esses aqui, mas que deixa um pouco transparecer que essa seleção é uma seleção que tem um gabarito. É uma seleção que tem um nível de importância acima do que costuma ser essa categoria, que tem muitos amistosos preparatórios. E por quê? Porque está chegando na reta final da preparação para a Olimpíada de Tóquio. Lembrando que esse time ele só tem jogadores nascidos a partir de 97, porque o torneio de Tóquio é um torneio sub-23, e o pré-olímpico dessa vez vai ser lá na Colômbia, entre os dias 18 de janeiro e 9 de fevereiro. Lá em 2020, são 10 times, os 10 filiados da Conmebol, valendo só 2 vagas, embora o Brasil seja o atual campeão olímpico, ganhou lá no Rio de Janeiro, numa disputa nos pênaltis contra a Alemanha. Não tem a vaga assegurada, o único que tem é o país sede, no caso o Japão. É a mesma coisa a Copa do Mundo. A Copa do Mundo em algum momento tinha o campeão, mas também algumas edições também já deixou de ter o atual campeão com a vaga garantida. E o Brasil vai buscar essa vaga para seguir com esse planejamento olímpico de tentar agora um bicampeonato olímpico. Já tirou aquele problema que era não ter essa medalha de ouro e agora vai tentar esse time. E eu acho que é um time bem qualificado para isso. O que torna de forma surpreendente esses 2 jogos no Recife. Eles foram anunciados, para mim surpreendeu bastante, porque poderia ter sido até uma partida, não agora, mas foram logo 2, marcaram 2 de uma vez, mas seguiu uma tendência, porque em setembro o Brasil também jogou 2 jogos seguidos e os 2 foram em São Paulo. Na ocasião, o Brasil venceu os 2 jogos, a Colômbia por 2-0 e o Chile por 3-1. Vale destacar o time base daquela vez. O time base foi Cleiton, Emerson, Lianco, Ibanes e Guilherme Arana, que não foi chamado dessa vez. Douglas Luiz, Wendel e Pedrinho, Antony, Paulinho e Matheus Cunha. Deve ter algumas mudanças, vários outros nomes foram chamados agora. A gente tem Rodrigo, que pode voltar, Pedro, enfim, tem algumas mudanças para serem feitas, mas vale fazer um comparativo com a última vez que a seleção olímpica jogou no Recife. Foi um jogo na Ilha do Retiro em 2015, na preparação para a Olimpíada 2016. O Brasil já tinha vaga, aí o Brasil realmente só estava treinando, não precisava ter o pré-olímpico. E daquela vez, o Brasil jogou com o seguinte time: Ederson, que hoje está convocado recorrentemente para a seleção principal, Fabinho,
Rodrigo ali, Dória e Wendel. Na cabeça de área, Lucas Silva, depois entrou Rodrigo Caio, que nesse mesmo 20 de setembro foi convocado para a seleção principal, Fred, volante, Felipe Anderson, depois entrou Valdívia, que é o Valdívia genérico, né? Gabigol, agora veja teu ataque para frente, Gabigol, que deu lugar a Scarpa, Luan, hoje do Grêmio, entrou Kennedy, e Gabriel Jesus, hoje do Manchester City, entrou Marlon, era o time de Rogério Micali. Desses aí, Gabigol, Luan e Gabriel Jesus foram campeões olímpicos na decisão, jogaram a decisão lá contra a Alemanha no Maracanã. Ou seja, esse time base que vai jogar aqui no Recife contra Venezuela e Japão, se o Brasil fizer, ele tem uma boa chance de ser a base do time que vai para as Olimpíadas, ou seja, de ter jogadores que dentro de alguns anos vão estar com destaque máximo, que é o caso desse time de 2015. Ou seja, é um time em ascensão, que gera interesse. Sobre as partidas, muita gente me perguntou em relação ao ingresso, eu não vi essa informação ainda. Não acredito que deva ser um preço muito alto, por ser uma seleção de base. Inclusive, o jogo da Ilha do Retiro, o público foi de 6.900 pessoas. Porque não é um jogo que dá 30, 40. O último jogo que teve da seleção principal, que foi na Arena Pernambuco, é o recorde da Arena Pernambuco, com 45 mil torcedores, que foi Brasil e Uruguai. Por sinal, a seleção olímpica jogando aqui em Pernambuco, a média de 9.206 torcedores. Foram 8 jogos entre 1972 e 2015. 7 jogos foram no Arruda. O único jogo que não foi no Arruda foi esse da ilha que eu citei há pouco. E o primeiro foi em 72, com o Brasil perdendo do Santa Cruz. O Santa Cruz era um jogo que o Santa Cruz tinha acabado de reabrir o Arruda, concluiu o anel inferior, deu 22.426 torcedores. O Santa Cruz venceu por 1-0. Como é que foram tantos jogos depois? Porque esse pré-olímpico que vai acontecer na Colômbia em 2020, em 76, foi no Recife. O Arruda, de falar de forma mais precisa, recebeu todo o pré-olímpico. O Brasil foi o campeão do pré-olímpico. Na última rodada, venceu a Argentina por 2-0, com 9.209 torcedores, que é basicamente a média que o Brasil tem nos 8 jogos. E o último jogo no Arruda, porque foi 1 em 72, 5 em 76 e 1 em 79, onde teve um outro amistoso entre Brasil e Santa. Dessa vez o Brasil deu 3-1. Agora, a curiosidade, esse foi disparado o pior público da seleção brasileira no Recife, considerando todas as categorias, principal, sub-23, feminina, enfim, qualquer jogo que o Brasil já tenha feito aqui. 1.021 pessoas acompanharam esse jogo. Assim, quando eu fui pesquisar, eu pesquisei até para ver se tinha um dado errado, se tinha faltado um na frente, ou seja, 11 mil, mas não, foi 1.021 torcedores. Acredito que a gente vai ter muito mais nos aflitos, porque o Náutico reabriu seu estádio, reformou seu estádio, vai ser o primeiro jogo, vai ser 9h30 da noite, do dia 10, e como eu falei, o estádio do Náutico, que existe desde 1917, ou seja, mais de 100 anos, desde a época que era campo até virar estádio, e nunca recebeu a seleção brasileira. O máximo que recebeu foi um treinamento da seleção brasileira na véspera de um jogo que teve no Arruda, nos anos 90. Tirando isso, acho que é o jogo 94, até com o Ronaldo Fenômeno. Tirando isso, nenhuma participação. E esse amistoso, que é quase um presente, ele vem no ano que o Náutico acabou de conquistar o acesso, já está com um ano ganho, está aumentando o quadro de sócios. Assim, acho que vai gerar um interesse, até porque historicamente essas partidas elas costumam ter muito, aqui no Recife pelo menos, muita presença dos donos das casas. Tirando a Arena Pernambuco, que é dividido, mas no Arruda tem muitos torcedores do Santa, como foi o caso do jogo da Ilha do Retiro, e provavelmente será esse do Náutico. E depois o Brasil encerra contra o Japão, o futuro país sede dos jogos, no jogo na Arena Pernambuco, onde pelo horário vai ser 18 horas. No meio de semana na Arena Pernambuco. Esse jogo eu estou curioso. Enfim, tem que ver como é que vai ser o esquema de vendas, porque vai ter que viabilizar, porque esse jogo da Arena Pernambuco ele tem um horário um pouco complicado para ser no meio de semana, mas que sejam ingressos acessíveis e assim, em termos de jogo, acho que vai ter vale a pena acompanhar. Então é isso, só uma passagem rapidinho para comentar os jogos, terminando mais um vídeo, pegando o ritmo. E se quiser dar uma ajuda ao canal, se inscreva no canal, curta esse vídeo, pode deixar seu comentário, aquela coisa toda que todo mundo faz quando está gravando no YouTube, beleza? A gente volta a falar desse jogo mais pra frente, mas já deu para dar uma resumida aqui. Valeu, galera!